Hoje o bate-papo vai ser com uma pessoa muito especial. Ele é pastor em Turim, na Itália, 36 anos, 5 anos já na Itália como missionário. E primeiro eu quero falar para você, pastor, que é uma satisfação muito grande conversar com você. Desde já os nossos agradecimentos pela disponibilidade em contar toda essa sua experiência, essa experiência que você está passando nesse momento em que o mundo sofre por conta de toda essa pandemia. A primeira pergunta é a seguinte: eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência durante essa quarentena por conta do coronavírus. Então, para nós, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar junto com você, fazendo parte desse projeto, que eu acredito que é um projeto muito visionário, porque hoje em dia entendemos que os meios sociais, através da internet, são uma ferramenta muito importante para levarmos as informações, deixarmos a população assim muito bem inteirada de tudo que tem acontecido no mundo, né? E muito honrado pelo convite. Então, hoje nós estamos completando 5 anos na Itália. Próprio agora em maio, nós completamos 5 anos aqui. Fazemos parte de uma equipe de pastores, né, onde nós temos o nosso presidente, o pastor Luiz Aguiar, que é uma grande bênção de Deus para essa nação e para nossas vidas. Então, o coronavírus acabou sendo para nós, no mundo, o nosso maior desafio de 2020. Aqui na Itália, principalmente, nós nunca tínhamos vivido uma situação tão desesperadora como nós vivemos nos últimos meses. Passamos praticamente 3 meses dentro de casa, confinados com a família, procurando respeitar todas as regras que tinham sido impostas aqui para a comunidade de Turim. Para nós, isso, eu acredito que o resultado, o benefício, a cura, digamos assim, que a facilitação do milagre veio com a obediência da população. Certo. Gostaríamos de saber também, a gente aqui do canal Gente Boa, o seu ponto de vista, pastor, sobre a questão espiritual em um momento como esse em que praticamente todo mundo se encontra muito fragilizado, principalmente nessa área espiritual. É muito interessante a sua pergunta, Sérgio, porque veio na minha mente agora um versículo muito conhecido sobre Salomão. Ele fala que é melhor estar em um local de luto do que em um local de festa. Hoje em dia, era como se o mundo estivesse vivendo um grande luto. Então, por que o local de luto é melhor do que o local de festa? É no local de luto que passamos a valorizar aquilo que perdemos. É no local de luto que nós damos valores para coisas que muitas vezes estavam diante de nossos olhos e eram desvalorizados. Então, eu acredito que hoje, não só a Itália, mas o mundo está muito sensível adiante das coisas ruins que têm acontecido. E, por um outro lado, muito aberto para as coisas novas, principalmente para um socorro novo. Eu acredito que hoje, essa geração está vivendo o melhor tempo, onde as portas estão abertas para que a palavra de Deus seja propagada, principalmente nesse exato momento. Esse é o tempo da igreja se levantar, não só com oração, intercessão, mas também com grande ação. Esse é o momento onde nós, como cidadãos, como cristãos, precisamos nos mover, acreditando que através de princípios e através do poder do Espírito Santo, pessoas podem conhecer a salvação. Então esse é o melhor momento para falar da eternidade, eu acredito, Sérgio. Como você vê o comportamento do europeu nesse momento, em meio a essa pandemia? Economicamente falando, a Itália, a Europa, está vivendo uma das maiores crises pós-Segunda Guerra Mundial. Nós vemos que a população, nesse momento, economicamente falando, apesar de nós vermos muita força, muita motivação, mas também, ao mesmo tempo, vemos aqui, diante dos nossos irmãos europeus, uma grande preocupação na economia, de como sair da situação que nos encontramos hoje na Europa. Nós vemos que a Itália, principalmente, está fazendo assim grandes esforços para conseguir não
assim, administrar todas essas situações com muita sabedoria. Mas o europeu hoje é como se pedisse socorro para o mundo, diante de tudo que nós vimos aqui. É mais ou menos assim que eu vejo a situação. E sobre o trabalho que vocês fazem de levar a palavra de Deus a todas essas pessoas, fale um pouquinho também do trabalho de vocês para a gente. Ah, que legal. Então, nós entramos em uma área muito interessante da Missão Paz. Nós somos da Paz Church, a missão, o projeto Amazonas, da nossa liderança, pastor Paulo Jeff, pastor Rebeca, pastor Eiber, pastor André, para quem conhece, são os representantes da missão. E hoje, na Itália, nós temos uma equipe de pastores, onde temos um presidente, como eu já falei, e uma equipe de outros pastores, né, que nós nos sentimos assim tão honrados de fazer parte dessa equipe. E na Itália, a grande parte dos pastores já vieram há muitos anos. Nós fomos aqui junto com uma outra equipe, os últimos que chegamos na Itália. Então, esse trabalho missionário na Itália, da Paz Church, já existe há quase 9 anos. E para a honra e glória de Jesus, os pastores têm desenvolvido aqui um trabalho de um coração assim excelente. Eu tenho visto que pessoas têm sido alcançadas. Pessoas têm tido a oportunidade de conhecer a eternidade através de homens e mulheres que não só na Itália, na Europa, mas em outros continentes, têm levado essa fé, essa motivação. Nós vemos que, principalmente a França, a Itália, são nações conhecidas como um povo frio, um povo difícil de entrada com o Evangelho. Mas nós temos visto que a graça de Deus alcançou esse continente. Não temos dúvida que a maioria das pessoas vão ser salvas. A grande parte de pessoas que hoje estão com fome, estão com sede, elas vão ter a oportunidade de viver a eternidade com Jesus. E esse, para mim, é muito lindo, que é um dos maiores propósitos da missão na Europa, da Missão Paz, é ganhar o europeu. Não por outros motivos, mas para que todos conheçam o verdadeiro amor de Jesus pela vida deles. Porque, não sei se você sabe, mas na Europa, o índice de pessoas que não têm nenhum tipo de fé, pessoas completamente descrentes, elas alcançam um número assim assustador. A sua visão, pastor, como homem espiritual, como você acha que vai ser a vida pós-pandemia? Então, o meu ponto de vista com respeito a esse momento que o mundo está vivendo é muito parecido com outros momentos que o mundo já viveu. As guerras e outras pragas e outras coisas que aconteceram há muitos anos e séculos atrás trouxeram grandes ensinamentos. Nós vemos que esse século foi marcado por grandes tecnologias. 2020, nós vemos que é uma porta se abrindo para que muitas coisas aconteçam. Mas o meu ponto de vista espiritual, dentro de tudo isso, é o momento onde a igreja precisa se mobilizar, porque nada mais vai ser como era antes. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos preparar para esse novo tempo, porque cremos que, biblicamente, depois de tudo que temos visto, Jesus está preparando a sua noiva para vir buscá-la. E nós somos a sua noiva. E cremos que nós estamos sendo preparados para sermos levados por Ele. Essa é a minha visão e a minha alegria de estar sendo preparado para caminhar com Ele. A outra questão, pastor, é a questão da unidade familiar em um momento de tanta incerteza como esse. Qual a importância do núcleo familiar no atual momento em que a gente se encontra? Então, Sérgio, nós vimos que durante esse período onde as famílias tiveram que estar juntas, onde o marido não saía para trabalhar, a esposa não saía para trabalhar, os filhos não iam para a escola, então o que aconteceu? Todo mundo teve mais tempo juntos, como família. Então, no início, foi difícil, porque acredito que uma grande parte de muitas famílias não tinham mais o hábito de compartilhar o café da manhã juntos, o almoço junto, o jantar juntos. Então, perderam esse hábito. E uma vez que, olha só que interessante, aqui entra o benefício dentro desse tempo de confinamento.
Porque a Bíblia fala que ferro com ferro eles precisam ser amolados, eles precisam ser afilados, como nós falamos. Então é interessante que durante esse confinamento, pais que não tinham mais intimidade com seus filhos voltaram a ter. Maridos que não tinham mais intimidade com as suas esposas voltaram a ter. Mas tudo isso iniciando com conflitos, porque não era mais um hábito familiar estarem tão juntos. E o resultado de tudo isso, que quanto mais nos habituamos e praticamos estar juntos, mais queremos estar juntos. Então eu acredito que um dos benefícios desse tempo de confinamento foi o desejo de estar junto novamente com a família. Porque a prática de estar junto, ela gera o sentimento, o desejo de estar junto, a harmonia de desfrutar da comunhão da família. Então Deus usou esse confinamento para trazer novamente unidade para as famílias. Então, tudo isso viram que para vencer precisamos estar juntos. Então eu acredito completamente que depois dessa grande situação difícil, nós estamos começando da forma certa, com unidade nos lares. As famílias aprenderam a orar juntos, aprenderam a depender um do outro juntos. Então, tudo isso vai fazer a diferença agora nesse novo tempo pós-pandemia. Nesse momento de pandemia, nesse momento, desde que começou essa pandemia no mundo todo, você consegue lembrar de um momento assim, de um momento mais difícil que você passou aí, em Turim, na Itália? Teve, na primeira semana do pico dessa pandemia, para mim foi muito ruim. Nós estávamos todo mundo em casa e as crianças, já era muito tarde, acredito que 11 horas da noite, e as crianças estavam começando a se organizar para dormirem, e de repente eu liguei a televisão, num canal aqui, e vi no noticiário notícias assim assustadoras, onde vi tanto nos Estados Unidos, em outras nações, tantas pessoas jogadas, morrendo pela rua, e sendo pessoas tacando fogo, sabe, nos corpos, e parentes não tendo a possibilidade de ver, né, aquele momento tão delicado dos seus familiares. Então, naquela noite, eu entrei assim, digamos assim, num desespero muito grande para entender em Deus o que estava acontecendo. Foi aquela noite, para mim, foi assim, muito difícil, porque era tudo tão real, parecia cenas de filme acontecendo, pessoas pela rua desesperadas. Eu vi isso acontecendo, a ambulância às vezes passando e ninguém na rua. Então me lembrou muito cenas de filmes, sabe, assim, daqueles filmes de ficção científica, onde a gente via todo mundo paramentado com aquelas vestimentas assim. E para mim aquela noite foi horrível. Mas eu consegui, pela misericórdia de Deus, acalento de Deus, a paz de Deus, sabe, quando eu me rendi aos braços dele, assim, pedindo que ele falasse comigo. E ele conseguiu falar comigo, assim, de uma forma extraordinária. E eu senti a paz dele e sabia que em tudo isso ele estava no controle de nossa casa, de nossa família. Durante toda a sua vida como missionário, nesses 5 anos, você já pôde observar, assim, as pessoas, na sua opinião, elas estão mais sensíveis à palavra depois dessa pandemia? Um percurso como missionário de 12 anos, passamos um tempo no Brasil. E na Itália, na época que chegamos na Itália, vimos que eu senti uma grande compaixão. Por quê? Porque eu vi que o evangelho era muito discriminado, era muito desvalorizado. As pessoas não paravam para ouvir você. E muitas delas nem queriam ouvir falar sobre Deus, sobre Jesus. Eu tive experiência com pessoas que só faltaram me agredir fisicamente, uma vez que eu falei do amor de Jesus. Me lembro, só um parênteses dentro disso aqui, desse assunto, eu estava em Roma, eu estava ali, de repente eu senti no meu coração de falar com o Senhor sobre o amor de Jesus na vida dele. Ele disse assim para mim, com essas palavras: se você falar mais uma palavra, eu sou capaz de cortar o teu pescoço. E aquilo para mim, os primeiros 3 dias depois dessa cena, quase não conseguia dormir, porque eu vi realmente que era uma guerra muito grande espiritual. Mas hoje,
depois de tudo que nós temos visto acontecer, todas as tragédias, tantas mortes, o coração das pessoas estão muito mais aquebrantado para reconhecer um Deus, para reconhecer um Senhor, um Supremo Senhor, que tem poder para mudar qualquer coisa. Então, eu acredito que, principalmente os governantes, hoje, nós temos orado todos os dias, para que eles sejam tomados pela presença de Deus, pela direção do Espírito de Deus, para conduzir toda essa situação, principalmente nos dando liberdade, porque muitas guerras têm sido travadas com respeito à liberdade religiosa. Muitas vezes nós não temos mais. Um exemplo, eu não posso pregar na rua, não posso falar de Jesus na rua, porque é proibido, principalmente aqui. Então, essa liberdade nós não temos mais. Então, isso cada vez vai ficando mais difícil para nós, até mesmo dentro da igreja. Muitas coisas a gente não pode falar, porque se alguém se sentir ofendido, pode denunciar, e pode denunciar também o ministério. Então, é por isso que as portas eram como se estivessem se fechando, assim, através de muitas novas regras, muitas novas proibições. Por isso que eu quero até pedir oração, assim, de todo mundo que está assistindo esse vídeo agora, assim, de orar sempre, não esquecer de orar muito pelo continente europeu, porque acreditamos que as primeiras portas que vão estar se fechando para o Evangelho vai ser a Europa, e é por isso que nós precisamos de muita oração, porque também aqui vai ser. Sérgio Souza, anote isso aqui, deixe registrado que o continente europeu vai ser tomado por um grande avivamento de uma igreja, embora sendo perseguida, mas uma igreja que vai ser realmente muito usada durante esses últimos anos. E eu creio nisso. Como que você vê essa relação de obediência entre a Europa e o Brasil? É muito legal, isso é muito, muito esclarecedor, precisa deixar muito clara essa mensagem aqui. Então, assim como falaram do Brasil também, que foi negligência dos governantes, aqui também falaram muito nisso. Mas nós acreditamos que uma parte, a maior negligência foi do povo. Né? Porque, olha só, aqui foi necessário aplicar regras assim extremamente fortes, rigorosas, para que o povo pudesse obedecer. No início foi assim, porque ninguém queria obedecer. Mas depois, diante do que trouxe a desobediência, as tragédias que começaram a acontecer, o povo começou a se organizar. E não precisava mais nem aplicar multa nas pessoas que estavam na rua. Um exemplo, eu não podia sair 200 metros de casa sem máscara, nem para no supermercado que não deixava, era proibido. Se eu saísse 200 metros da minha residência aqui, corria risco de pegar multas, e multas severas. E no Brasil, o que eu tenho observado é que as pessoas têm, em muitos municípios, em muitos estados, embora toda a proibição, mas nós temos visto que as pessoas, me parece, que não têm aceitado, digamos assim, com certo respeito, algumas leis, digamos assim, algumas regras de proteção. Na verdade, esses limites, máscara e tantas outras coisas, são benefícios para nós. Né? Uma vez que nós obedecemos isso, eles geram benefício para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Então, a obediência, nesse momento, ela faz toda a diferença. Muito bem, pastor, estamos chegando ao finalzinho aí do nosso bate-papo aqui no nosso canal Gente Boa. Eu já quero adiantar para você que foi um prazer, foi uma honra. Muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho em ceder essa entrevista, em prestar essa informação para todos nós aqui do canal Gente Boa. Sérgio, para mim foi uma honra muito grande poder participar junto com você desse canal Gente Boa, que para mim é uma ideia extraordinária, que esse canal possa alcançar milhares e milhares de pessoas, fazendo assim alegria e bênção e prosperidade para todos aqueles que vão estar assistindo. E também, só um pouquinho divulgar o meu canal também aqui, ó, Haroldo Maria. Nós temos um canal lá, você pode dar uma olhada lá depois você sair daqui, tá bom? E eu queria mandar um abraço para minha família, que uma grande parte dela está em Santarém, do Pará. E eu sou lá de Alenquer, para todos os meus conterrâneos lá de Alenquer, para todos os meus amigos de Santarém, para nossa liderança, para todo mundo.
Eu fico feliz quando as pessoas me perguntam de onde você é. Eu digo, eu sou de Alenquer do Pará. O Pará é rico, o Pará é abençoado. Um grande abraço.